Amém? Iria começar dizendo que o Evangelho funciona. Terminei semana passada uma mensagem falando exatamente sobre isso. Na conclusão falei que o Evangelho funciona. Uma igreja preenchida com o Espírito Santo, o Evangelho funciona. E no capítulo 19 de Atos, nós vemos algumas manifestações do Espírito Santo através da igreja. O Evangelho funcionando, as coisas acontecendo. Quem quer que as coisas aconteçam na sua vida de maneira sobrenatural aí? Diga glória a Deus. E é só vivendo uma vida cheia do Espírito Santo que o Evangelho funciona, que as coisas acontecem. Eu tenho repetido muitas vezes, e não vou deixar de repetir agora, dizendo o que diz em João 15. Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Cristo, nada que nós façamos vai ter resultado. Nada que nós façamos vai funcionar. A pregação do Evangelho, ela funciona quando é encharcada do Espírito Santo. Por isso que se fala batismo. Batismo quer dizer o quê? Estar submerso. Que nós como igreja possamos estar debaixo dessas águas do Espírito, para que o Evangelho possa funcionar na nossa vida. E estudando Atos, a gente vê essas manifestações dessa primeira onda do Espírito, quando a graça foi inaugurada. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa manhã. O Espírito da graça manifesta vida através da igreja. É Cristo através de nós. Amém? Jesus morreu na cruz por nós. O Espírito Santo dele veio habitar em nós. E agora a igreja manifesta Jesus. É Cristo através de nós. Mas nós precisamos estar cheios dele, cheios da presença dele. Em Atos 19, nós vamos ler um texto. Eu vou avançar um pouquinho aqui, depois eu volto aqui, né? Atos 19, 2. E uma das primeiras coisas que Paulo chega em Éfeso, e ele pergunta lá, disse-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Mas eles nem sabiam a respeito do Espírito Santo. Eles só entendiam e reconheciam o batismo de João Batista. Mas olha o que Paulo falou, e eles disseram-lhe, nem nós ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então Paulo na sequência pergunta para eles, e vocês creem que? E eram discípulos, seguidores de Jesus. E aí eu quero voltar. O resultado não aparece na vida dos que ignoram. Eles não tinham resultados ainda como discípulos e como igreja, porque eles ignoravam a ação do Espírito Santo. Por isso que Paulo lhes perguntou, conhecem, já receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles disseram, não sabemos o que é isso. Eles ignoravam a obra do Espírito. Quando a igreja ignora a ação do Espírito e a vida gerada pelo Espírito, nada funciona. Nós precisamos ser cheios do Espírito, porque nessa aliança tudo funciona pelo Espírito. Nós somos tornados filhos de Deus pelo Espírito. Nós somos cheios do Espírito de Cristo, o que nos faz ser igreja. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito de Cristo, nós não vamos conseguir ser igreja nunca. Podemos ser um ajuntamento de gente que fala do Evangelho, mas um Evangelho que não funciona. Podemos ser religiosos, e a tendência natural é que quando um grupo de pessoas se reúne para buscar a Deus, mas ignora o Espírito Santo, eles só se tornam religiosos. Mas nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito, amém? Nós não queremos ser uma multidão de gente vazia, mas nós queremos ser uma multidão de gente cheia do Espírito Santo, cheia da sua graça, cheia da sua presença, porque aí o Evangelho funciona. Está vendo um autor esses dias falando, eu esqueci o nome dele, não falho agora em citar o nome dele, mas ele diz o seguinte, se ele fosse o diabo, uma das principais coisas que ele faria para acabar com a igreja é fazer a igreja ignorar o Espírito Santo, deixar de lado o Espírito Santo, porque aí o Evangelho se tornaria ineficaz, as coisas não funcionariam e simplesmente a igreja entra em descrédito. Por isso é que eu digo, não podemos ignorar o Espírito Santo. E quando chega em Éfeso, Paulo ele pergunta para esses irmãos, eram discípulos, seguidores, mas eles não entendiam, ignoravam o Espírito Santo. Nós não podemos ignorar, deixar de lado, mas nós temos que conhecer cada vez mais Ele. Conhecer e desejar, porque todo grande avivamento, semana passada eu falava de preparação, que é se aproximar, ouvir de Cristo, se aproximar e extrair a vida dele.
extrair o espírito dele. E toda a igreja, para que cresça, para que o evangelho funcione, nós precisamos conhecer o Espírito Santo e desejar a presença do Pai que vem através do Espírito Santo. Isso é posicionamento. Por isso, a primeira coisa nessa manifestação do Espírito, eu quero falar nessa manhã para você é: posicione-se com relação ao Espírito Santo. Tem gente que simplesmente ignora, tem gente que não quer conhecer, tem gente que tem medo, tem gente que conhece a palavra, conhece algumas coisas, mas não se relaciona com o Espírito Santo. Então nada funciona. É uma falta de posicionamento. E o triste da igreja dos dias de hoje é que o evangelho tem entrado em descrédito, porque a igreja tem ousado, e eu não diria igreja, eu diria alguns seguidores, alguns discípulos de Cristo têm ousado fazer a obra ignorando o Espírito Santo. Mas Paulo chega e pergunta para os irmãos, para aqueles primeiros discípulos, era um grupo de 12 pessoas cerca, de 12 pessoas que chegaram para recepcionar Paulo em Éfeso. E a primeira coisa que ele perguntou: vocês já foram batizados do Espírito Santo? Talvez nessa manhã a primeira pergunta que eu tinha que fazer nesse culto é: você já foi batizado do Espírito Santo? E eles disseram: eu não conheço, eu não sei. E então Paulo começou a falar com eles: nós não podemos ignorar, nós temos que nos posicionar, porque posicionamento é uma atitude com relação à verdade. E qual é essa verdade? A verdade é que a igreja funciona através do Espírito Santo. Sem mim nada podeis fazer. Amém? Eles eram seguidores, mas ignoravam a mensagem da graça, porque se ignorassem o Espírito, eles estavam ignorando a mensagem da graça. Toda vez que a mensagem foi pregada, ela foi sempre muito simples. E falando de quem? De Cristo. O Espírito Santo não traz a glória para Ele. Ele traz a glória para Jesus. Traz a glória para o Pai. Ele aponta justamente para Jesus. E essa pregação cristocêntrica é que aqueles discípulos não conheciam. Eles ouviam falar de Jesus, se tornaram discípulos, mas não conheciam a mensagem da graça. E isso acontece com muitas pessoas hoje. Elas até conhecem a mensagem do Evangelho, entre aspas, mas não entendem a mensagem trazida pelo Espírito Santo. É uma mensagem que se torna morta sem o Espírito Santo. É como um galho seco. Na parábola da videira, em que Jesus fala que nós somos os ramos e Ele, Jesus, é a videira. Assim como a seiva flui do tronco para o galho, essa seiva, esse líquido podia ser chamado de Espírito Santo nessa analogia. Sem a seiva, o galho está seco. E tem muito cristão ignorando o Espírito Santo. E o galho seco para nada aproveita, porque não vai gerar nada. Ele só serve para ser cortado e lançado fora. Mas o Senhor te chamou para ser frutífero, para ser abundante, para manifestar Cristo nessa geração. Aleluia. Então, vamos entender um pouquinho o batismo de João, porque Paulo perguntou então: em que vocês creem? Nós acreditamos no batismo de João Batista. Pô, mas o batismo de João Batista é o batismo de arrependimento. Não é o batismo de Jesus. E muitas pessoas hoje, às vezes até descem as águas do batismo, se inspirando em João Batista. Mas o batismo de João Batista não tem nada a ver, num primeiro momento, com o batismo de Jesus. Batismo nas águas. Eu não estou nem falando de batismo com o Espírito Santo. Porque João Batista pregava a mensagem da lei. E ele dizia: arrependei-vos. E a mensagem de João Batista é basicamente de arrependimento. E de eles entravam nas águas para serem purificados. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça diz que o batismo não é para arrependimento. O batismo de Jesus é uma confissão da nova vida. É diferente. Então o batismo é justamente para sepultar a antiga natureza e celebrar o nascimento da nova vida, da vida de Cristo, da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Foi por isso que Paulo começou por aí, e foi por aí que ele perguntou àqueles discípulos que tão somente conheciam o batismo de João Batista. Tanto que depois de Paulo ter falado a mensagem da graça, ter pregado, e para introduzir a mensagem e o batismo com o Espírito Santo,
Ele falou isso. E eles só responderam que conheciam o batismo de João Batista. E depois de ter falado, o texto de Atos diz, então, eles foram batizados. De novo, eles só tinham sido batizados por no batismo de João Batista, na velha aliança. Mas agora eles estavam sendo batizados na nova aliança. Um reconhecimento da obra do Espírito. Uma atitude, uma das primeiras atitudes é a conversão. É o nascer de novo, é descer as águas do batismo, confessando isso. É uma das primeiras atitudes que nós devemos ter diante do Espírito Santo. A palavra fala que aquele que resiste à obra do Espírito está condenado. O Espírito Santo está sempre nos convencendo, primariamente do pecado. Por isso você já está aqui, você já foi convencido do pecado. E agora o Espírito Santo está trabalhando para nos convencer da justiça. Que toda a justiça foi suprida na cruz e Deus te transformou em justiça de Deus através de Cristo Jesus. Deus te fez justo. Sabe por que Paulo falou isso? Muitas pessoas dizem assim, mas pastor, eu sou tão pecador, será que Deus vai querer morar em mim? Será que eu sou digno do Espírito Santo habitar em mim? Porque quando você conhece a mensagem da graça, você é lavado, não nas águas, você é lavado no sangue de Jesus. Você é purificado não pelas águas, você é purificado pelo sangue de Jesus. E agora a vida de Cristo vem em você. Sabe por que o Espírito Santo pode habitar em você? Sabe por quê? Porque você foi lavado pelo sangue de Jesus. Cristo na cruz perdoou os seus pecados, presentes e futuros. Tem gente que acha que Jesus perdoou só os pecados até o momento em que ele aceitou Jesus. E depois os outros pecados é responsabilidade dele como pessoa, como membro. Não, queridos. Nós seríamos incapazes de viver essa verdade sem o Espírito Santo. Sem Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Então tenha essa consciência. E quando você recebeu Jesus, você foi purificado pelo sangue do Senhor. O Pai te vê como filho e como filha amada, e então Ele derrama da vida dele sobre você. É por isso que você pode, e isso é um direito seu, conquistado por Jesus lá na cruz do Calvário. Por isso Paulo começou falando disso, porque quando fala de manifestação do Espírito Santo, a primeira atitude, ou a primeira coisa é posicionamento, que é uma atitude com relação à verdade da palavra. Eles ignoravam, mas quando eles ouviram, tomaram uma atitude e deixaram de ignorar. Por isso é que eu digo, não acontece nada sobrenatural na vida de quem ignora o Espírito Santo. Mas quando você reage, tem uma atitude com relação à verdade da palavra, a obra do Espírito começa a agir de maneira poderosa na sua vida. Amém? Então Atos 19:5 diz, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas eles já não tinham sido batizados e confessavam o batismo de João Batista. É só para você entender que existe diferença entre esses dois momentos, entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. Um era o batismo de arrependimento. O batismo de Jesus é o batismo da nova vida, da vida gerada pelo Espírito. Amém? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Tem gente que acha que, pastor, para ser batizado com o Espírito Santo eu preciso muita consagração, né? Preciso jejuar, não precisa. O que você precisa é crer, ter uma atitude diante da mensagem do Evangelho, ter uma atitude diante da palavra de Jesus, da palavra da vida. Você toma posse dessa nova vida e com fé no seu coração. Porque toda vez que as pessoas foram batizadas lá em Atos, nem teve tempo para consagração. Olha, essas pessoas foram batizadas nas águas em nome de Jesus, nessa nova aliança, e logo em seguida Paulo levantou as mãos sobre eles, porque impor as mãos é isso, não é necessariamente pôr a mão na cabeça, mas é levantar a mão sobre eles e declarou, recebam o Espírito Santo. E pela fé, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e profetizavam. Pastor, o que eu preciso para ser batizado no Espírito Santo? Crer. Só isso, mais nada. Você crê que Jesus te purificou com o sangue dele? Como diz aquela velha canção, alvo mais que a neve. Você não será, você já é. E o problema dessa canção é que ela canta sempre tudo no futuro. Eu serei, não, você já é.
É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de receber as promessas do Senhor. Elas estão sempre se vendo que lá no futuro elas serão. Mas hoje o Senhor te olha como filho amado, como filha amada. Para Deus você é perfeito. Eu sei que quando a gente olha para a gente não vê perfeição. Mas Deus olha para nós através dos óculos da cruz. E por isso Ele te vê justificado, te vê santo, purificado. E é por isso que a presença dEle pode habitar em você. Porque o importante não é o que você vê. O importante é como Deus vê. E quando você se permite crer e enxergar, porque fé nada mais é do que ver como Deus vê. Talvez seja um conceito mais simples que eu posso dizer nessa manhã para você. Vamos repetir junto? Fé é ver como Deus vê. Enquanto você não se vê como Deus se vê, você vai ter dificuldade de ser cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo fez essa introdução. Você quer manifestação do Espírito Santo na sua vida? Quem quer? Se veja como Deus te vê, não como você se vê. Por isso é tão importante você ir para a palavra. Por isso que toda vez que esse mover do Espírito vem, ele vem pela oração. Mas essa oração movida pelo conhecimento da palavra, da mensagem da graça, da mensagem de amor de Deus. Então esse é o primeiro ponto que eu falo com vocês. Segundo, o batismo com o Espírito Santo acontece quando há posicionamento de fé na obra de Cristo. Para concluir essa parte, tá? Agora, a primeira manifestação que a gente vê depois desse posicionamento, eles se posicionam e reagem com fé, vendo como Deus os vê, e então eles são cheios do Espírito Santo. E quando eles são cheios do Espírito Santo, diz a palavra que isso traz ousadia. O que é ousadia? É coragem. Principalmente aí foi manifestada a coragem na pregação, na maneira de falar. Hoje os cristãos, porque muitas vezes ignoram ou não se veem como Deus os vê, eles não podem ser cheios do Espírito Santo. E como eles não são cheios do Espírito Santo, eles são tímidos para falar de Deus. Diz o texto que Paulo entrou na sinagoga, entrou naquele lugar e começou a falar da mensagem da graça. E por 3 meses ele falou com ousadia, ele falou com coragem, ele enfrentou aquelas pessoas, refutando todas as crenças erradas e mostrando a crença certa. Eu não estou dizendo para você sair brigando com as pessoas, batendo boca com as pessoas, nada disso. Porque se você está cheio do Espírito Santo, as pessoas vão ouvir e vão aceitar. Porque não é você fazendo, mas é o Espírito Santo fazendo através de você. E então Paulo pregou naquele lugar. E muita gente ouviu de Jesus. Toda aquela região foi crescendo na pregação do Evangelho. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Queridos, timidez que eu falo aqui não é timidez de personalidade, mas timidez diante da pregação da palavra. Com certeza Deus coloca, quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais pessoas à sua volta estarão para ouvir a mensagem do Evangelho. Porque a presença de Cristo na sua vida vai atrair os perdidos para perto de você. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem essa ousadia para falar. Você não vai ficar com medo. Tem gente que, não sei o que as pessoas vão pensar, não sei o que, pipipi. Chega desse mimimi. Porque quem está cheio do Espírito Santo é uma pessoa descomplicada. É uma pessoa livre. Sabe, eu vejo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de adorar a Deus. Têm dificuldade de permitir que Deus e que Cristo flua através. É uma pessoa muito travada. Parece que tem raiz no chão, assim, está grudado. Na hora do louvor parece que é duro que nem um robô, né? Sei lá. Mas quando você está cheio do Espírito, o que a palavra de Deus diz? Onde está o Espírito de Deus, aí é a verdadeira liberdade. Você pode chorar, você pode rir, você pode... A liberdade. E essa liberdade se reveste em autoridade, em ousadia no primeiro momento. Porque isso te dá coragem para falar.
Você só fala naquilo que você crê, com toda a fé do teu coração. Quando você tem convicção que aquilo é uma verdade absoluta. E assim foi que aconteceu. Então a primeira manifestação é ousadia. A primeira coisa que eu falei foi posicionamento. Amém? Repete comigo, posicionamento. Você se posiciona com relação à verdade da palavra e você é cheio do Espírito. Segunda coisa, ousadia. Ousadia vem nessa medida em que você é preenchido com o Espírito Santo. Voltando aqui um pouquinho, né? E entrando na sinagoga, ele falou ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Atos 19, 8. Nós precisamos entender essa verdade, que é justamente pela palavra dele que as coisas funcionam. Amém? Nesse momento não está funcionando esse negócio aqui, me ajuda lá. Então é pela palavra, é pelo mover de Deus que as coisas vão acontecer, pela presença dele. Então nós cremos justamente nessa ação de Deus. Esse falar, esse pregar, ele falando aqui, disputando e persuadindo, é na questão da oratória. As pessoas naquele dia, elas iam para debater, para conversar, para tirar suas dúvidas. E Paulo, nesse lugar, ele foi conversando e rebatendo. Eles não tinham argumentos. Quando você é inspirado pelo Espírito Santo, Deus te dá graça, sabedoria. Não é você que convence, mas o Espírito em você vai convencer aquelas pessoas. Os argumentos de incredulidade, de dúvida, não conseguem suportar a palavra da graça, a palavra de amor, a palavra da verdade. Amém. Então ele disputando e persuadindo, sim, porque o Espírito fazia isso através dele. Havia profunda convicção e os argumentos. Eu coloquei uma coisa que parece meio redundante, mas ele disse, ele cria no que está falando. Você crê no que você está falando? Pastor, mas eu não estou nem falando. É aí que está o problema. Quando falta ousadia, você não vai falar. Você vai se sentir intimidado pelos outros. Vai se sentir intimidado. Ah, mas aquela pessoa sabe mais do que eu. Não interessa o quanto a outra pessoa sabe. O que importa é que a onisciência de Deus vai se manifestar através de você. E ninguém consegue derrubar Deus nos argumentos. Amém. Deus usa as coisas pequenas e fracas, mas elas precisam estar cheias do Espírito Santo. Amém. Então, ele cria no que estava falando. E falou porque cria. Parece redundante o que eu estou falando, mas você só fala porque você crê. Você só confessa porque crê. Porque a fé se manifesta através de ações e de palavras. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ter atitude. Sem atitude não vai ser cheio do Espírito Santo. E com atitude cada vez você é mais cheio do Espírito. E o falar, o declarar a palavra da graça faz com que você seja mais cheio de graça. E você seja mais cheio do Espírito. Mas isso é a ação do Espírito sobre a sua vida, trazendo essa coragem, essa capacidade de falar e não se sentir intimidado pelas pessoas ou pelas circunstâncias. Por isso, só fala quem crê. A palavra, e o mestre disse assim, muito mais felizes vocês serão se praticarem. Eu já tenho falado isso para vocês, mas quero repetir isso. A raiz da palavra praticar está em falar. Olha o que a religião faz. A religião então pega esse texto assim, mas você não está praticando, você está errando, então você não pode falar. Voltando ao que eu falei um pouco antes, se eu fosse o diabo, graças a Deus que eu não sou, não quero, mas se eu fosse o diabo, além de fazer as pessoas ignorarem o Espírito Santo, eu faria elas não falarem de Cristo. Porque se elas não falarem de Cristo, elas não vão praticar o Evangelho. Mas o Espírito Santo habita em nós para nos dar essa ousadia para falar. Porque conforme você fala de Cristo, você vai se transformando naquilo que você fala. Você vai contemplando, como nós já cantamos hoje uma canção, né? Levanta os meus olhos para ver para a tua presença, né? E tem aquela parte do coro que fala: e vejo a tua presença tomar forma em mim. Sabe, a gente é como um balão vazio. Quando o Espírito Santo nos enche, a gente toma uma forma, a forma do Filho de Deus.
E assim como Ele é, nós somos. Amém. Precisa falar. Diga para o teu irmão, você precisa falar. Olha aí, precisa falar. Falar do quê, pastor? Da vida dos outros? Não. Falar da minha vida? Não. Falar de Cristo. Não fale nada dos outros. Fale muito pouco de você. E fale muito de Jesus. Porque o Espírito Santo habita em você para isso. Porque quanto mais você fala de Jesus, mais você parece com Jesus, mais você é transformado. Isso é a prática do Evangelho. Porque em resumo o que Jesus quer dizer assim: não só ouçam do Evangelho. Tem gente que só ouve, não fala nada sobre aquilo. Ele só não fala porque não crê. Você só fala aquilo que você crê. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Está cheio de Jesus? Então você vai falar de Jesus. Se você não tem falado de Jesus, é porque você não está cheio do Espírito Santo. Porque você não tem a ousadia do Espírito para falar. Você tem ficado intimidado com as pressões da vida, com as outras pessoas, com as circunstâncias. Paulo ficou durante 3 meses seguidos ali, pregando e debatendo a respeito de Jesus, tirando toda a dúvida, tirando todo o argumento do inimigo. Mas a certa altura também se levantou os incrédulos. Apareceu alguns com o coração endurecido, que ouviam a pregação, não obedeciam. E diz o texto que eles começaram a falar mal do caminho. Os cristãos no início da igreja eram chamados de o povo do caminho. Você e eu somos o povo do caminho, amém? Qual o caminho? Jesus, Ele é o caminho. O povo de Jesus. Nós éramos o povo e somos o povo que aponta a direção para Deus. Por isso a igreja é o povo do caminho. Mas depois desses 3 meses pregando, como eles não conseguiam vencer os argumentos, mas eles começaram então a resistir ao Espírito Santo. Se vocês têm muita dúvida aí, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo seria basicamente não crer no que o Espírito Santo está tentando fazer conosco o tempo todo, nos convencer do amor de Deus. Aquela pessoa que não se deixa ser convencida pelo Espírito Santo do amor do Pai, então não tem salvação para ela, porque tudo é pelo amor. Jesus veio justamente para manifestar esse amor, para trazer a graça, revelar a graça. Jesus pôs luz e revelou, e o Espírito Santo trouxe ela para dentro de nós. Amém? Mas aqui esse povo, depois de tanto tempo debater com Paulo e resistir não a Paulo, mas o Espírito Santo que estava na vida de Paulo, então eles começaram a se endurecer, fechar o coração para a mensagem de Deus, e não crendo, eles não poderiam obedecer. Você só obedece porque crê, amém? Você só obedece porque o Espírito de Cristo está em você. Em nós, naturalmente, não há capacidade de obedecer, mas Cristo aprendeu a obedecer, e o Espírito dele foi posto em nós, para que nós possamos obedecer. Mas quem resiste ao Espírito não vai conseguir obedecer. E além do mais, eles começaram a falar mal. Então, como eles não tinham argumentos, não podiam vencer esses argumentos do Espírito, eles começaram a falar mal. Começaram a falar mal da igreja, começaram a falar mal dos apóstolos. Então Paulo saiu daquele lugar. No lugar onde há coração endurecido, no lugar onde há desobediência, no lugar onde se fala mal da igreja, o Espírito Santo sai. Está entendendo o que eu quero falar para você nessa manhã? Que dos seus lábios não seja nenhuma palavra contra a igreja. Que dos seus lábios não saia nenhuma palavra contra o povo do caminho. Mas que de sua boca fluam palavras da vida de Cristo. Amém? Paulo ficou 3 meses naquele lugar. Teve endurecimento, teve desobediência, mas quando teve maledicência, ele saiu dali. E eles foram para um outro lugar, uma escola, a escola de Tirano, né? Era um homem lá, né? Não vamos entrar em detalhes aqui agora, porque não vai dar tempo. Mas o importante, ousadia para falar, atitude diante da palavra, certo? Segundo, ousadia. É o Espírito que traz essa ousadia. Nós não temos em nós mesmos.
E se você não se vê com essa ousadia, meu irmão, se encha do Espírito Santo, porque Deus quer se manifestar através de você. O preço que Ele pagou lá na cruz não foi em vão. A graça que Ele tem derramado sobre você não é em vão. Veja, Deus não está cobrando nada de você. É só você que se permite ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo é que vai fazer a obra através de você, trazendo ousadia na sua vida. Amém? Porque com essa ousadia, cada dia foi chegando mais gente. Queridos, se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, não haveria lugares vazios aqui. Está entendendo o que eu estou falando? Você teria uma ousadia e falaria de Jesus mais ainda. Amém? Outra coisa que acontece, o texto diz: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Maravilhas e sinais, porque já havia sido dito, né? Olha o que diz lá na palavra de Deus em Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que... Como é que eu falei no início? Quem fala, quem crê. Quem é cheio do Espírito Santo vai falar. E pode ser cheio do Espírito Santo quem crê. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. E mais adiante o texto diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. São sinais. Paulo estava tão cheio da presença de Deus que ele tirava os seus aventais, panos que estavam às vezes próximos dele, carregavam a unção, a presença de Deus. As pessoas estavam longe, mas quando encostavam naquele lenço, naquele avental, eram curados, porque a unção era carregada. Ele estava tão cheio daquela unção. Eu lembro de Eliseu. Eliseu tinha a porção dobrada do Espírito de Elias. Depois que Eliseu morreu, um dia numa batalha alguém morreu e estavam fugindo, o sepulcro estava aberto, jogaram o corpo do morto em cima dos ossos de Eliseu. O que aconteceu? O morto ressuscitou, mesmo depois de muito tempo. Os ossos estavam secos, mas a unção estava sobre os restos de Eliseu. Quando você está tão cheio da presença de Deus, meu irmão, as coisas começam a acontecer na sua volta. Você nem pensa, mas a presença de Deus está tão cheia em você que as coisas vão acontecendo. Falando um pouquinho semana passada dos avivalistas, falei de Charles Finney. Era um advogado resistente ao Evangelho, tinha vergonha, mas um dia ele creu e foi envolvido com o Espírito Santo. Há relatos de que ele saía numa noite, depois de pregar num domingo, cheio do Espírito Santo. Na segunda-feira, no dia seguinte, a presença de Deus era tão forte na vida dele, que ele foi numa fábrica fazer uma visita. E quando estava chegando na fábrica, as pessoas já caíam de joelhos, clamando pela misericórdia de Deus, porque a unção estava sobre ele. Quando você está cheio do Espírito Santo, uau, gente, as coisas acontecem, porque não é nós que fazemos, mas o Espírito de Cristo sobre as nossas vidas, aleluia. Então se encha do Espírito Santo, é uma manifestação. O livro de Atos todo vai falando de coisas extraordinárias, sobrenaturais, porque o Espírito Santo pode, e Ele faz isso através da nossa vida. Quanto à manifestação, quanto aos sinais, não é o que se fale. Claro que nós não vamos atrás dos sinais. Não pode inverter a ordem das coisas, porque o diabo também imita. Mas você se enche da presença de Deus e os sinais naturalmente seguem. Então, sinais. Quem quer ver cura, manifestação do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, vidas sendo libertas, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você parece um sorveteriano, não somos pentecostais, cheios do Espírito Santo, amém? E buscamos isso, glória a Deus. É abrindo a boca que nós somos cheios, é glorificando a Deus que nós recebemos mais e mais da graça. Eles estavam preenchidos, Paulo estava preenchido com o Espírito Santo, aquele povo estava preenchido com o Espírito Santo. Autoridade. A Bíblia fala, e é interessante, porque como eu falei, o inimigo tenta copiar. E muitos, vendo os sinais, começaram a também querer fazer. Ousaram fazer sem o Espírito Santo. Ousaram fazer no seu braço. E diz que Cefas e alguns outros lá
Era um homem daquele lugar. Viu que os discípulos de Jesus estavam, essa manifestação estava acontecendo, sinal, demônio sendo expulso. E eles disseram, legal esse negócio, vou fazer também. Sabe? E eles saíram, encontraram um demoniado e disseram assim, agora eu te expulso em nome de Jesus, a qual Paulo prega. O demônio olhou para ele e disse assim, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, e você quem é? Ele não estava tendo uma atitude com relação à palavra, porque ele não cria na mensagem do Evangelho, ele não cria na mensagem da graça. O texto diz que o endemoniado então, movido de uma força demoníaca, deu um couro na camaçada de pau, como a gente fala aqui na terra. Eles saíram rasgados e machucados, porque eles não tinham o que? Autoridade. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você tem autoridade. E o que é autoridade, pastor? Veja o que o texto diz. Porém o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Agora o Filho de Deus cheio do Espírito Santo diz, eu sou filho de Deus, cheio do Espírito de Cristo. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós, porque a presença de Cristo está em nós. Nós fazemos sinais e maravilhas em nome dele. Nada poderá nos resistir, porque a presença do Senhor está sobre nós. Essa é a resposta do Filho de Deus. Mas quem não tem a mensagem da graça, quem não está cheio do Espírito, não tem resposta. Veja que todos os embates em que Paulo teve, quando questionado a respeito da palavra, ele sempre tinha a resposta dos céus. O Filho de Deus sempre tem a última palavra, porque Deus sempre tem a última palavra. Amém? E o que é autoridade? Direito ou poder de atuar ou de se fazer obedecer. Uau! Às vezes eu preciso ir no dicionário, porque às vezes a gente vai repetindo as palavras e elas não têm consciência do conceito disto. Vamos repetir, vamos ler juntos? Autoridade é o direito ou o poder de atuar e de se fazer obedecer. Jesus disse, eis que vos dou o poder, eis que vos dou autoridade e direito de atuar e de se fazer obedecer. Porque quando você ordena em nome de Jesus, aquele demônio tem que sair. Ele pode não querer, mas não interessa o que ele quer, interessa o que Deus quer e a autoridade de Deus que flui através da nossa vida. Às vezes aquela enfermidade, aquele mal, você tem o direito e o poder de atuar, de fazer acontecer. Diz aí para o teu irmão, Jesus se encheu com o Espírito Santo. Diz para ele assim, Jesus se encheu com o Espírito Santo. Jesus se encheu com o Espírito Santo com a capacidade de fazer, de as coisas acontecerem através da sua vida. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? De fazer as coisas acontecer? Isso está sobre você. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse, todo poder me foi dado. Enquanto Jesus esteve na terra, ele se esvaziou e usou o poder que vinha do Pai. Mas agora ele está cheio de poder e majestade, cheio de glória, sentado à direita de Deus Pai. E ele enviou o Espírito Santo sobre a nossa vida para nos preencher. E essa autoridade de mudar as coisas está sobre a nossa vida, igreja. Oh, aleluia! Você crê nisso? Você se posiciona diante disso? Ou você deixa as coisas acontecerem? O cristão não deixa as coisas acontecerem, ele faz acontecer. É uma diferença muito grande disso. É muito crente cantando a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecer. Nós fazemos acontecer. Você tem autoridade para expulsar os demônios, para repreender as enfermidades, para fazer a glória de Deus se manifestar naquele lugar. Isso é autoridade. Deus colocou isso sobre nós. Acho que a melhor maneira de ilustrar isso, imagina, se você encontra um policial militar sem farda, é uma coisa.
Quando você encontra ele com farda, é outra coisa. Tem muito crente sem essa autoridade. E o pior é que o diabo fica brincando com a igreja, fica brincando com a sua vida, atrapalhando a sua vida, porque você não está fazendo acontecer. Tome essa autoridade, se encha do Espírito Santo. E comecei, a partir de hoje esse negócio mudou, porque agora vai ser o governo do Espírito aqui. Aleluia! Se posicione. Glória a Jesus. E para fechar, porque eu sempre tenho feito agora 5 pontos, porque 5 é o número da graça, 5 é o número de Jesus, fica completinho aqui. E o que aconteceu? Porque quando aconteceu esse negócio, daqueles que tentaram imitar, apanharam, deu um rebuliço. Olha, ele passou 3 meses pregando. Depois foi para a escola de Tirano, ficou 2 anos pregando lá. E não ficava de vez em quando, 2 anos, falando com ousadia, persuadindo as pessoas. E como passava muita gente por ali, ele não ficou só ali, digamos, a mensagem. Ela se espalhou por tudo quanto foi lugar. Éfeso era um lugar e um ambiente espiritual pesado. Muita feitiçaria, o templo de Diana, o templo de Apolo, prostituição espiritual. Era um negócio horroroso aquela cidade. Se fosse entender o mundo espiritual daquela cidade, era um mundo espiritual pesado, difícil. Mas depois de 2 anos pregando, perseverando, porque o segredo é perseverar naquilo que Deus chamou para fazer, disse que havia temor. Sabe o que é temor? Temor não é medo, no sentido da palavra bíblica, né? Sentimento de profundo respeito e obediência. Quando aquilo aconteceu na cidade, e Éfeso era uma cidade grande, e a partir daí tinha um grande avivamento na cidade de Éfeso, gerado e patrocinado pelo Espírito Santo. Aquela cidade começou a ter um temor tão grande depois de tudo que aconteceu, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Os caras que apanharam o demônio, sabe? Quando a gente está na presença de Deus, até o demônio de alguma maneira acaba trabalhando por nós, porque tudo coopera para quem ama a Deus. E por que aquele demônio bateu naquele monte de gente, todo mundo ficou com temor e sentiu agora um profundo respeito e obediência. Diz o texto, e foi isso notório, conhecidíssimo a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! Você quer que o nome do Senhor seja engrandecido em Porto Alegre? Na sua cidade, Cachoeirinha? Na região metropolitana? Você quer? Eu quero. Mas para isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo, para que seja notório o que Deus está fazendo nesse lugar, para que seja notório o que Deus está fazendo através de sua vida, na família, no trabalho, onde você está. Você está falando, você está agindo com ousadia, e então vem temor. Porque só o jeito das pessoas respeitarem é quando eles veem o poder de Deus sendo manifesto. Aleluia! Aleluia! Você quer ver o poder de Deus se manifestando através da sua vida? Se enche do Espírito Santo. É a graça vindo dos dias de hoje. A igreja de hoje tem que estar tudo passiva. Está tudo sentado e esperando as coisas acontecendo. Irmão, o Espírito Santo em nós faz as coisas acontecerem. Há anos que eu ouço a dificuldade da pregação do Evangelho de Porto Alegre. Mas por quê? A igreja muitas vezes não tem se enchido do Espírito Santo. Nós precisamos encher do Espírito Santo. Amém. Para que seja notório e o nome do Senhor seja engrandecido. Aleluia. Diz o texto então que eles começaram confessando. Os que criam que estavam recebendo essa mensagem, eles começaram a confessar. Quer confessar, concordar com Deus? Começaram toda aquela cidade a viver um grande avivamento. E eles publicavam, ou eles comunicavam aquilo, escreviam, anunciavam o que estava acontecendo ali. Interessante que a cidade é cheia de bruxos e de mágicos. E diz o texto que houve um arrependimento dos bruxos e dos mágicos. Aleluia! E eles trouxeram uma quantidade de literatura, de bruxaria, e fizeram uma grande fogueira em Éfeso. Os livros que foram colocados nessa fogueira equivaliam a 50 mil moedas de prata. Vamos fazer assim uma avaliação bem curtinha disso.
Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata foi equivalente, deu para comprar um campo de mais de 15 hectares em uma região nobre de Jerusalém. Se fôssemos estimar isso hoje, essas 30 moedas de prata, que Jesus foi vendido por isso, por cerca de 50 mil reais. Agora você pega 50 mil reais, que equivale a 30 moedas de prata, e o povo lá colocou 50 mil moedas de prata, numa regrinha de 3 simples. Os livros que foram postos naquela fogueira equivalia a 83 milhões de reais hoje. Perdi a oportunidade de glória a Deus. O triste coisa é que talvez muitos crentes talvez dissessem: vamos vender esses livros para ganhar dinheiro. Bom, que não serve para você, não serve para ninguém. Amém. Daqueles livros de feitiçaria, todo aquele lixo, tudo aquilo que não vinha de Deus, foi colocado fora e queimado. E quando queimado foi, a gente viu uma grande mudança naquele mundo espiritual. Aleluia. Está entendendo? Amém. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Como eu disse, eu receio que hoje, se acontecesse um negócio como esse, a igreja sem o Espírito Santo ia querer vender os livros para pegar o dinheiro. Mas eles torraram aquilo tudo, e o nome do Senhor foi engrandecido. Aleluia. Olha o preço que aquela cidade pagou: 83 milhões de reais, e se livraram daquele lixo para a glória e a honra do Senhor. Fazer as pessoas se desprenderem do dinheiro não é nada fácil. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só falei isso como um sinal, uma coisa bem clara dessa manifestação. Aquela cidade foi mudada. A nossa cidade pode ser mudada. A glória a Deus, meu irmão. A nossa cidade pode ser mudada. A